Quero conversar com os irmãos nessa noite sobre idolatria. Êxodo, capítulo 20, um texto extremamente conhecido, onde Deus nos revela os seus mandamentos. Nós leremos a partir do versículo 1. Os irmãos acharam? Amém? Amém. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós estamos diante da tua palavra e pedimos que o teu Espírito nos ilumine e nos ajude a entender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Abra a nossa mente, o nosso coração. Tira do nosso coração qualquer coisa que exista que possa impedir de nós recebermos essa palavra nessa noite e nos transforma pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, quando nós conversamos sobre idolatria e nós falamos de idolatria, nós percebemos que é um assunto muito comum na Bíblia Sagrada. A Bíblia vai falar muito sobre idolatria e é um pecado muito condenado pela Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. No Antigo Testamento, os israelitas viviam num contexto extremamente politeísta, de muitos deuses, deuses para tudo, deuses para a fertilidade, deuses para a terra, deuses para tudo que você imaginar. E nos 10 mandamentos, Deus já começa orientando aquele povo, para que aquele povo não fizesse nenhum tipo de escultura, nenhum outro tipo de Deus, e também não prestasse culto a essas imagens que o povo poderia fazer. E como nós que somos o povo de Deus, infelizmente temos a memória muito curta, Deus diz isso em Êxodo capítulo 20, no capítulo 32, o Moisés sobe para o monte para falar com Deus. Quando ele desce, tem um bezerro de ouro, e o povo está adorando o bezerro de ouro. Diz: mas você demorou demais, nós decidimos aqui então fazer uma estátua que a gente pudesse adorar. Então veja que o problema da idolatria é algo que cerca o povo de Deus desde muito tempo. No Novo Testamento isso não é muito diferente. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, por exemplo, se você ler na sua casa Atos capítulo 17, Paulo vai a Atenas e viu que ela estava repleta de imagens de divindades, né? O Partenon da deusa Atena se destacava, mas outras divindades eram representadas em cada espaço público. Tinha, por exemplo, a Afrodite, que era a deusa da beleza, Ares, o deus da guerra, Ártemis, a deusa da fertilidade e da riqueza, Éfesto, o deus do artesanato. Até o deus do artesanato tinha. Então veja que desde o Antigo até o Novo Testamento é um problema que nos cerca. O que eu quero conversar com os irmãos hoje? Que quando a gente fala de idolatria, e a gente vai para Êxodo capítulo 20, onde Deus diz para não fazer nenhum tipo de imagem, não adorar, a gente diz assim: está aí um problema que eu não tenho. Principalmente nós que somos igrejas chamadas de protestantes, que se levantaram no tempo da Reforma, e se levantaram também contra esse tipo de adoração, de veneração de imagem. Nós dizemos assim: isso aí não é um problema da igreja evangélica. Não tem imagem aqui, tem? Tem alguma imagem a quem nós possamos adorar aqui nessa noite? Então a nossa tendência é dizer: isso aí é um problema ou é um pecado que não me pega, não me afeta. Mas eu quero ler com você um texto que está lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Eu acho que você deveria pelo menos tentar achar Ezequiel ali, está projetado, mas é porque existe esse livro de Ezequiel. A gente tem muita dificuldade de achar ele, mas acredite, tem na sua Bíblia, Ezequiel capítulo 14. Se você quiser abrir aí, abra aí Ezequiel capítulo 14. Olha o versículo 3, que coisa interessante. E como é que a palavra de Deus vai nos abrir o leque sobre a idolatria? Vamos ler juntos ali comigo na tela? Estes homens ergueram ídolos em seus corações. Aqui complicou, porque Deus vai fazer um questionamento ao seu povo
E o problema daquele povo é que aquele povo havia erguido ídolos, postes, imagens. Era isso. Ídolos aonde? Nos seus corações. E talvez, isso aqui é uma palavra de Deus aos anciões, a turma mais velha do povo, talvez eles ficassem, gente, mas Deus está falando de quê? Nós não estamos adorando aqui nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de escultura, mas aqui Deus vai nos abrir o conceito de que a idolatria, muitas vezes, ela acontece por ídolos que nós geramos aonde, irmãos? No nosso coração. E aí é um problemaço, porque a gente leu aqui o Salmo, se eu não me engano, 115, que falando de ídolos, não é isso? Eles têm boca, mas não falam. Tem perna, mas não anda. Tem olhos, mas não veem. Boca, mas não fala. O problema é que os ídolos do coração às vezes têm olhos e veem, boca e fala, pernas e andam. Porque ídolos do coração podem ser coisas imateriais, como podem ser coisas materiais. E nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. E a grande dificuldade que nós temos em identificar os ídolos é que geralmente os ídolos são coisas boas. Guarde isso no seu coração. Geralmente os ídolos que nós fazemos no nosso coração são coisas boas. Quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que Ele satisfaça as nossas necessidades e as nossas esperanças mais profundas. Os ídolos que fazemos em nossos corações são coisas boas às quais nós colocamos toda a nossa esperança, e aquilo se torna para nós um ídolo, e aquilo se torna para nós algo pelo qual nós não conseguimos levantar de manhã sem pensar naquilo, dormir à noite sem pensar naquilo. O que é um ídolo? Tem um livro, se chama Deuses Falsos. Se você gosta de ler, anota aí, Deuses Falsos, de um pastor chamado Timothy Keller. Você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. Para outra é vida eterna, viu? O Timothy Keller vai definir o que é um ídolo. Olha que interessante o que ele vai falar nesse livro. Um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e essencial na sua vida, que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração, que você é capaz de gastar com ele a maior parte da sua paixão e energia. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo de seu coração: se eu tivesse isto, sentirei que minha vida tem sentido, e então saberei que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância. Timothy Keller complicou a nossa vida. Ele vai nos dizer que ídolo é qualquer coisa que se torna tão essencial na nossa vida, que a gente olha e diga assim: eu só consigo viver se eu tiver isso aqui. O ídolo é algo pelo qual nós não podemos deixar de ter para viver. Nós precisamos tê-lo, e assim ele nos leva a quebrar regras que honrávamos, ferir os outros e até nós mesmos para consegui-lo. Quando nós temos um ídolo no nosso coração, nós somos capazes das coisas mais absurdas da nossa vida, porque aquilo tomou a nossa vida, aquilo tomou a nossa existência. Aí não nos lembramos mais do que os nossos pais nos ensinaram, do que Jesus de Nazaré nos ensinou, porque o ídolo tomou por completo a nossa vida. O João Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E essa é a ideia da Bíblia Sagrada. Nós estamos o tempo todo produzindo ídolos no nosso coração. E talvez você pode pensar, principalmente você que nos visita, e eu já tive algumas conversas, por exemplo, com ateus que me disseram assim: pastor, mas esse Deus aí ele é meio esquisitinho, né? Ele é meio orgulhoso. Só ele é que pode no negócio. A gente precisa entender, irmãos, que Deus não é mal resolvido emocionalmente. O lance é que Deus sabe o perigo que é a gente ter um ídolo no nosso coração. Porque em algum momento da nossa vida, o ídolo vai nos pedir a nossa vida. Guarde isso no seu coração. Em algum momento, o ídolo da sua vida vai te pedir a sua vida. Vai sacrificar os seus valores. Vai sacrificar a tua família. E Deus, sabendo disso, orientou o seu povo
a não ter ídolos, e nem ídolos no seu coração. Alguns ídolos da nossa geração, e aqui é o que a gente vai conversar nessa noite. Qual é o primeiro ídolo, irmãos, da nossa geração? Lê ali comigo. O que é? Dinheiro. O dinheiro se tornou para muitos um ídolo. Nós muitas vezes nos relacionamos com o dinheiro sem saber do potencial que o dinheiro tem, a tal ponto de Jesus dizer que o dinheiro pode se tornar para nós o que, irmãos? Um Deus minúsculo, que na Bíblia Sagrada é chamado de Mamon. Então eu já ouvi muita gente dizer assim: não, o dinheiro é neutro. Neutro coisa nenhuma. Neutro coisa nenhuma. E eu já dei essa ilustração aqui, né? Neutro é esse copo de água. Se eu jogar no chão aqui vazio, alguém pega? Você vem buscar? Tem interesse? Alguém tem? E se eu jogar uma nota aqui de R$100? Você já viu uma pegadinha que tem? O cara vai na lotérica e aí ele ganhou um bolão lá, não sei, da Mega Sena, o que é. E aí a moça diz: ó, mas você tem que ir na agência tal buscar esse dinheiro. Já viram isso? Aí ele diz: ah, não vou não, essa agência é muito longe. Vou não. E ele fala isso alto. Ele pega aquele bolão e joga no lixo. Gente, vê essa pegadinha depois. O pessoal fica desesperado e bate e chuta. E outros pegam e vira todo o lixo no chão, para ninguém também achar. Então o dinheiro não é neutro. O dinheiro pode se tornar para nós um Deus. O dinheiro é capaz de nos seduzir a tal ponto de nos curvarmos diante dele. Tudo aquilo que o dinheiro pode comprar pode se tornar um ídolo na nossa vida. Por exemplo, carros. Pouco tempo atrás passou um empresário do nosso país, tinha uma Lamborghini na sua sala. Era objeto de decoração. Onde nós chegamos? Eu vou comprar uma Lamborghini, vou botar aqui na minha sala para dar uma decorada. Estou tendo onde gastar o meu dinheiro. Aí depois, claro, né, teve que vender porque ele estava devendo todo mundo. E a Receita Federal foi lá e pegou tudo. No Brasil existe carros sendo vendidos por $1 milhão. Ídolos. Outra coisa relacionada ao dinheiro que pode se tornar um ídolo é o conhecimento que nós adquirimos por meio dos estudos. Já viu gente besta que não pode estudar um pouquinho? Fica bobo. Faz um cursinho técnico e acha que agora é o rei da sociedade. Gente que idolatra conhecimento. E se eu idolatro conhecimento, se eu tenho mais conhecimento que você, eu esmago você. Usamos os nossos títulos para menosprezar as pessoas. Podemos idolatrar, ainda falando sobre dinheiro, ideologias, tanto políticas quanto filosóficas, ou seja lá quais sejam elas. Olha para as nossas redes sociais e veja os cristãos falando de política. Eu tenho vergonha. Aliás, já comecei a excluir um montão de gente. Eu sei que isso não é importante para você, mas é porque não está dando. É impressionante como que as ideologias têm se tornado ídolos. O candidato do sujeito está todo enrolado, mas é o Deus dele. Gente que lê um pouquinho de filosofia diz: ah, agora eu domino o cosmos, o universo, e todo mundo que acredita em Deus é alienado, abitolado, e idolatra ideologia. Tem muita gente idolatrando casas, gente que sacrifica toda uma vida por uma casa e não tem tempo de curtir a casa e nem a família. Que loucura! A gente se mata por algo que a gente não consegue curtir. Devemos tomar muito cuidado com o dinheiro, porque o dinheiro pode ser um ídolo na nossa vida. Pergunto: se você reconhecesse que o dinheiro é um ídolo na sua vida, você teria coragem de vender tudo que você tem, como fez Zaqueu? Percebe como o dinheiro é um ídolo na nossa vida? Na verdade, a gente confia muitas vezes é no nosso dinheiro e nas nossas posses. Quer ver um outro ídolo da nossa geração? Lê junto comigo lá o que é? O sucesso. A Madonna, considerada aí a lenda pop, né? Descreveu a sedução do sucesso em suas próprias palavras. Preste atenção no que ela disse: eu tenho uma vontade de ferro e toda a minha vontade sempre foi superar uma horrível sensação de inadequação. Eu deixo isso para trás por um momento e descubro em mim um ser humano especial. Mas em seguida chego a outro estágio e me acho medíocre e desinteressante. De novo e de novo. Meu ímpeto na vida vem desse medo horrível de ser medíocre. E isso está sempre me impelindo para frente. Porque embora eu tenha me tornado alguém, com A maiúsculo, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente nunca terminará.
A Madonna não percebeu ainda que o sucesso é uma droga, porque quanto mais você tem, mais você quer. Você já viu algum artista que disse assim: não, eu já fiz muito sucesso, estou tranquilo agora? Conhece alguém que já fez isso? Muito difícil, porque quanto mais se tem o sucesso, mais se quer. A revista Época Negócios publicou uma pesquisa sobre os executivos, a turma que está no topo da pirâmide das empresas. Olha esses dados: 84% dos executivos são infelizes no trabalho. Se nós pegássemos 10 executivos, 8 deles estariam infelizes com o seu trabalho. 76% deles acessam um e-mail profissional fora do horário de trabalho, leva trabalho para casa. 58% acham que os cônjuges estão descontentes com o ritmo excessivo de trabalho deles. 60% deles reconhecem que ou o marido ou a mulher estão insatisfeitos com a presença deles dentro de casa. 54% estão insatisfeitos com o tempo dedicado à vida pessoal. Pergunta: isso é sucesso? É isso que é sucesso? Infeliz com o trabalho? Fazendo a mulher infeliz? Não tem tempo para cuidar de si mesmo? Mas nós precisamos entender que o grande problema, que às vezes o que é sucesso para nós, é insucesso para Deus. Às vezes o que é grandioso para nós, é absolutamente nada para Deus. O sucesso é menos importante do que os meios pelos quais o alcançamos, viu? Não vale a máxima que os fins justificam o meio. Pastor, eu dou uma sonegadinha, eu dou um jeitinho lá, e Deus está me abençoando, pastor. Deus está prosperando o meu negócio. É Deus, mas é um outro Deus, com um minúsculo. Esquenta não, que uma hora a conta chega. Mas pastor, o dízimo está em dia. Eu posso fazer tudo errado, mas no final Deus está me abençoando. Eu sou um homem de sucesso. O que é sucesso para nós, muitas vezes não é sucesso para Deus. Por exemplo, se você alcança o sucesso e o meio é o trabalho excessivo ou a desonestidade, o sucesso terá um nome: derrota. E cresce o número de pessoas que ganham o mundo, mas perdem a alma. Cresce o número de pessoas que moram em casas boas, mas perdem a alma. Carro bom, mas perdeu a alma. E a gente vai vivendo a nossa existência como se ela se resumisse a essa vida. Não importa se a minha filha sofre porque eu não estou em casa com ela. Não importa. Eu dou coisa boa para ela. Sucesso. Minha família é de sucesso. Não, eu não tenho tempo para ver o que os meus filhos estão fazendo. Eu estou muito ocupado com a minha carreira de sucesso. Outro ídolo da nossa geração, vamos ver juntos? Pessoas. Irmãos, à medida que a gente vai dando uma chicotada, diminui. Vamos de novo? Vamos juntos? Pessoas, outro ídolo da nossa geração, ou ídolos. Dentro de pessoas nós podemos, por exemplo, considerar a nossa própria imagem. Os irmãos já ouviram falar sobre o conto de Narciso? O conto de Narciso é muito interessante. É um personagem da mitologia grega. Ele se apaixonou pela própria imagem dele refletida no lago. Esse tem uma autoestima bacana, não tem? Ele olhou para ele no lago e disse: rapaz, eu sou bonito demais. E aí constantemente ele ia lá, e aquilo se tornou para ele um vício, se tornou para ele algo extremamente negativo para a sua vida, para a sua caminhada. Muitas vezes nós idolatramos a nós mesmos. Quando a gente olha para o livro de Daniel, a gente encontra, por exemplo, Nabucodonosor. Ele acordou um dia e disse assim: vou fazer uma estátua minha, e todo mundo que mora aqui trata de se prostrar diante dela. Tem que se amar demais, não tem não, irmãos? Tem que ter um conceito muito elevado de si mesmo. E muitas pessoas adoram a sua própria capacidade, esquecendo-se que são insuficientes, que não detemos em nós mesmos as condições para superar a morte ou encontrar o sentido para viver. Nós precisamos seguir o exemplo de Pedro, lá em Atos capítulo 10, 25 a 26, quando ele foi chegando na casa, o Cornélio foi se prostrar diante dele para adorá-lo. Pedro fez o levantar-se e disse para ele: levante-se, porque eu sou homem como você. Ainda falando sobre pessoas, às vezes nós podemos idolatrar relacionamentos. Cadê os adolescentes?
tudo lá em cima, ó, tudo de galerão. Isso é uma coisa muito típica também da adolescência, mas que acontece em todas as fases da nossa vida. Nós idolatramos relacionamentos. Quando eu tiver o fulano de tal, gente, mas a minha vida vai ser boa demais. O problema da minha vida, sabe qual é? Que eu não tenho um namorado. Quando eu arrumar um namorado, minha vida vai mudar. Os pais ficam tudo doidos, mas espera que a sua hora está chegando. Prepara. Nós começamos a idolatrar relacionamentos. Eu não sou feliz assim hoje, foi porque eu não casei com fulano de tal. Idolatria de relacionamentos. Como Lia, em Gênesis 29, a gente vê essa história muito incrível. Lia projetava toda a sua felicidade em Jacó. Jacó, por sua vez, projetava toda a sua felicidade em Raquel. Muitas vezes nós idolatramos relacionamentos. Muitas vezes nós idolatramos a nossa família. Maridos que idolatram esposas. Esposas que idolatram maridos. Pais que idolatram filhos. Eu ando assustado. E é claro que para todo ídolo a gente tem uma autojustificativa. Aí você vai dizer assim, o pastor fala isso é porque ele não tem filho ainda. Normal. Pergunta, se Deus te pedisse o seu filho, como pediu a Abraão, você sacrificaria o seu Isaac? Ou o seu filho se tornou para você um ídolo? Muitas vezes nós idolatramos celebridades. Gente, eu acho incrível a capacidade que a gente tem de idolatrar celebridade. A gente é muito bobo. Eles não estão nem aí para a gente. Não sabem que a gente existe. Vai para a porta de aeroporto, vai para não sei aonde. O show, vocês viram o show do Neymar? Que o Neymar está em Belo Horizonte, fechou a rua. Muitas vezes nós idolatramos celebridades, como se aquilo não houvesse nada de fake, nada de mentiroso. E essas pessoas dizem como a gente tem que se vestir, como a gente tem que se falar, onde a gente tem que ir. Ídolos. E o grande problema é que quando nós celebramos a imagem das pessoas, o grande problema é que quando as pessoas se tornam um ídolo para nós, nós nos rendemos à imagem delas e não o que de fato elas são. E aí quando nós descobrimos o que de fato elas são, elas deixam de ser um ídolo. E aí a gente diz, não te quero mais. Outro ídolo da nossa geração, e talvez esse vai te deixar muito impressionado. Vamos ler juntos? Deus. Irmãos, é interessante a gente olhar para a Bíblia e perceber que Deus não deseja uma imagem nem de si mesmo, mas muitas vezes nós nos relacionamos com um Deus genérico, produzido nos laboratórios dos nossos achismos. Você já parou para pensar que o Jesus que você adora pode não ser o Jesus verdadeiro? Te apresentar um Jesus fake, mentiroso? Que o Deus que você adora pode ser um Deus que você o aprendeu de maneira equivocada? Deus não deseja uma imagem nem de si mesmo, mas muitas vezes nós fazemos de Deus um ídolo. Quando é que nós fazemos de Deus um ídolo? Quando nós nos relacionamos com Ele com base nos méritos. Eu acho impressionante a nossa capacidade de achar que a gente tem alguma coisa de bom. E aí a gente vai para a oração e diz assim, Deus, mas eu estou fazendo tudo certinho. É relação de débito e crédito. Aí também, se acontece alguma coisa errada na minha vida, eu preciso avaliar a minha vida, porque eu estou devendo para Deus. Agora, se eu estou com crédito, não é possível que isso está acontecendo comigo. Aí vem essas loucuras de exigir, de determinar, de não aceitar. Essa ideia da idolatria, viu? Porque qual que é a ideia da idolatria? Eu satisfaço o meu ídolo, e o que é que ele faz? Me recompensa. Não é essa a ideia da idolatria? Eu pago, eu faço uma fezinha, eu faço alguma coisinha, eu subo uma escada, alguma coisa eu faço, e esse ídolo precisa me recompensar. Ou eu faço porque ele já me recompensou. Mas esse Deus é um ídolo, porque é uma criação nossa. Deus se relaciona conosco com base na graça, não é de acordo com o que nós merecemos. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas, não existe bondade em nós. A Bíblia vai dizer que há quantos justos na terra? Nenhum sequer. O justo foi Jesus de Nazaré. Aí vem a justificação, o sangue do Cristo nos cobre,
aí nós somos justos. Mas não é porque a gente é bonzinho, é porque o sangue de Jesus nos lavou. Por isso, o maior ídolo da nossa geração tem sido Jesus. Um Jesus que a gente escolhe o que vai obedecer. Irmãos, se nós não repensarmos o jeito de ser igreja, da igreja no Brasil e no mundo, nós estamos enrolados. Hoje a gente escolhe o que é que vai obedecer. Isso aqui é bacana. 10.000 cairão à direita, 1.000 cairão à sua esquerda. Tu não será atingido. Glória a Deus. Palavra poderosa. Aí o Paulo vai dizer lá em Coríntios, seja generoso. Abre esse bolso, meu filho, abençoa o reino de Deus. Aí diz assim, isso aqui não é para mim não. Isso aqui é para o irmão lá que ganha bem. Isso aqui não é para mim. Aí a gente vai escolhendo. Aí a palavra de Deus diz lá, sejam santos. Não, aí é demais, né? Tem que dar uns beijinhos na boca. Ninguém é de ferro. E aí a gente começa com esse evangelho de supermercado. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui. Aí toda vez que corta na carne da gente, a gente não gosta. Mas quando corta na carne do irmão, é gostoso demais. Um Jesus que nos serve, e um Jesus que a gente escolhe o que vai obedecer a partir do que cabe na nossa convicção. Para finalizar, como vencer os ídolos da nossa geração, eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 4, quero ler esse texto e nós encerramos. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não só vive de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que os protejam. Eles o sustentarão com as suas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponha o Senhor teu Deus à prova. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Irmãos, os israelitas não precisavam de outros ídolos, porque o Deus que os tirou do Egito era suficiente. Nós não precisamos de outros ídolos, porque o Cristo que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz é suficiente. Quem tem Deus não sente falta de nada. Não é que não tem falta de nada, viu? De vez em quando falta sim. Não sente falta de nada, porque ainda que lhe falte algo, Cristo é suficiente. Posso ter tudo, se eu não tiver Jesus eu não tenho nada. Posso não ter nada, mas se eu tiver Jesus eu tenho tudo. Qual é o ídolo do seu coração, meu irmão? Sucesso, famoso, dinheiro? Está sacrificando sua mulher, seus filhos, seu marido? Seu ídolo será que é a sua casa? Seu carro? Será que o teu ídolo é as tuas concepções filosóficas, existencialistas? Seja lá o que você quer chamar isso. Eu queria te chamar nessa noite a se render diante do Cristo, que não é um ídolo, é uma pessoa, a quem nos abraça, nos acolhe, nos corrige. Confesse os seus ídolos nessa noite. Não terás outros ídolos diante de mim, porque eu sou o teu Senhor. Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça. E eu queria que você pensasse num ídolo do seu coração. Cara, talvez você se perdeu nesse negócio de ganhar dinheiro. Vendeu seus valores, vendeu sua família, vendeu ver os seus filhos crescerem. Confessa e muda nessa noite. Talvez o teu ídolo é o sucesso. Talvez o teu ídolo são pessoas. Ou talvez o teu ídolo é algo que eu não falei, porque o ídolo é formado no coração. É o teu ídolo. E eu queria que você tivesse a coragem de colocá-lo diante do Senhor nessa noite, confessar diante do Senhor e dizer, Deus, tira esse ídolo do meu coração. Deus, se eu não estou amando as pessoas à minha volta como eu deveria, me ajuda a entender o que é amar em Cristo Jesus. Talvez o teu ídolo é uma queixa, é uma dificuldade.
coloca diante da cruz, pede ajuda.